Muito bem, nesta edição, a primeira do mês de julho, do Vamos Falar de Saúde, trazemos mais um tema e também mais um convidado para nos ajudar a perceber mais uma patologia que você precisa entendê-la e também saber o diagnóstico, as causas, o tratamento e muito mais. Tudo isso aqui no Vamos Falar de Saúde. E para tal, hoje vamos falar de insuficiência renal e hemodiálise. É nosso convidado o nefrologista Kasongo Chinyama. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado, jornalista Lucrécia, pelo convite. Bem, sinta-se à vontade para falarmos de saúde. Ok. Bem, lembramos ao nosso ouvinte que o nosso terminal telefónico é o 929 65 18 54 para esclarecer, para perguntar ao nosso convidado algumas dúvidas e que serão certamente esclarecidas pelo nosso convidado, tal como disse o nefrologista Kasongo Chinyama. O mesmo número também para envio de mensagem no WhatsApp. No 1º de julho, tal como disse, esta é mais uma edição do Vamos Falar de Saúde e a primeira de muitas questões para melhor entendermos. Quando falamos em insuficiência renal ou problemas renais, não deixamos de falar também de hemodiálise. E a primeira de muitas questões para este tempo reservado ao Vamos Falar de Saúde, vamos olhar então para insuficiência renal. O que é a insuficiência renal? É uma condição ou é uma doença? Por favor. Na verdade, é uma doença. A insuficiência renal é uma doença e eu gosto de usar uma imagem um pouco simples para explicar o que é a doença renal. E a imagem que eu gosto de usar, a doença renal, temos de considerar uma imagem como se fosse a nossa casa, o nosso corpo como se fosse a nossa casa, é que os rins são carregados de tirar o lixo da casa para fora. E quando os rins falham, aí temos a doença renal. Essa é a forma um pouco mais simples de explicar o que é a doença renal. Muito obrigada por este curto esclarecimento. Daqui a pouco vamos mais a fundo desta nossa abordagem. Mas antes, doutor, faça-nos entender, o hospital registra, na sua maioria, ou atende casos de pacientes a partir de que idade? O hospital, na verdade, atende pacientes de todas as idades, mas a nossa média de idade é de 35 anos, de pacientes que estão em hemodiálise, mas atende pacientes quase de todas as idades. Estamos a falar do Hospital Central do Lubango. Será que também há crianças na nossa província com problemas de insuficiência renal e se tem também, fazem hemodiálise? Sim. Temos pacientes pediátricos e aqueles pacientes pediátricos fazem diálise no hospital pediátrico. Antes faziam diálise no hospital central, mas agora já fazem diálise no hospital pediátrico, onde também já tem... Há condições? Sim, aí também já tem 7 máquinas de hemodiálise, já fazem hemodiálise a partir da pediatria, do hospital pediátrico. E dos doentes que são atendidos no Hospital Central, em termos de equipamentos, estão melhor servidos ou ainda precisa-se mais? O centro de hemodiálise do Lubango é um centro que tem uma das melhores tecnologias do mundo, em termos de tratamento de água e dos próprios equipamentos. Usamos equipamentos da última geração e tem uma capacidade instalada de 30 máquinas e nesse momento com todas as máquinas a funcionar. 30 máquinas no centro de hemodiálise e 2 máquinas para pacientes críticos nos cuidados intensivos.
Então os doentes são bem servidos. O centro de hemodiálise está aberto à população há quantos anos? O centro está aberto desde 2019. Totalmente equipado ou os equipamentos foram chegando com o andar do tempo? Na abertura, o centro abriu com uma capacidade instalada de 24 máquinas, que rapidamente foi ampliado em 2023 para 30 máquinas no centro, mais 2 máquinas nos cuidados intensivos. Falou em doentes críticos. Cá em Angola já se faz transplante de rim? Ainda Angola não está a fazer transplante do rim, mas todas as condições estão a ser preparadas. As leis já foram adotadas no Parlamento e as condições técnicas também estão a ser criadas para iniciar o transplante. Fernando. Dos casos críticos que falou, ou mesmo casos que não sejam críticos, de doentes não críticos, tem havido transferência desses doentes para a província de Luanda, ou todos são tratados aqui no centro de hemodiálise do Lubango? Não, todos são tratados aqui no hospital do Lubango, no Hospital Central do Lubango. Não precisamos transferir um paciente que precisa de hemodiálise. Em termos de técnicos, especialistas, estamos bem servidos? Estamos, sim. Temos médico nefrologista, temos enfermeiros especializados, temos técnicos de eletromedicina que fazem manutenção das máquinas, então estamos servidos. A formação destes é fundamental. Como é que estamos em termos de formação dos técnicos? Se estão a ser formados, onde? Os que já temos, onde é que passaram pela formação? Se foram todos formados cá em Angola ou no exterior? Na verdade, a maioria estão a ser formados. Uma parte da formação vai-se passar aqui em Angola, como foi o meu caso. Uma parte da formação passei aqui em Angola e a outra parte passei em Portugal, no Hospital Universitário de Santo Antônio. É de frisar também que Santo Antônio utiliza a mesma tecnologia que nós usamos aqui no Centro de Hemodiálise do Lubango. E agora, com o avanço das tecnologias, o que é que mudou em termos de atendimento, de tratamento? Bom, antigamente a tecnologia permitia, sim, remover toxinas. Bem, a nossa avó que está na Umpata ou na Chibia não entende, não sabe o que são toxinas. Doutor, por favor, possa-nos entender. Na verdade, a tecnologia que nós usamos permite tirar todo o lixo produzido dentro do nosso organismo com uma modalidade, uma tecnologia, não tenho uma palavra simples para explicar isso, mas utilizamos uma tecnologia hemodiafiltração online de alto volume, que é uma tecnologia que se faz mesmo nos países mais desenvolvidos. Agora, isso permite remover todo o lixo do organismo com mais eficiência e menos intercorrências. Mais além, vamos falar das sessões que são feitas aos pacientes que fazem hemodiálise, a alimentação, alguns cuidados, enfim. Mas lembramos ao nosso ouvinte que só agora nos sintoniza que estamos hoje a falar da insuficiência renal e hemodiálise. É nosso convidado o nefrologista Kassongo Chinyama. A prevenção é o melhor remédio. Construir e cuidar vamos é falar das causas, tratamento. A prevenção é o melhor remédio. Construir e cuidar é com o grupo Liberatos.
Voltamos então a falar da insuficiência renal e hemodiálise. Dr. Kassongo Chinyama, qual é a principal causa da insuficiência renal? A insuficiência renal tem duas principais causas. A principal causa no nosso meio, é a hipertensão arterial e a seguir a diabetes mellitus. Sim. Sim. A principal causa, como dizia, causa este desgaste do rim. Olhando também para o seu tratamento, como é que é feito, para além do nefrologista, quem são outros especialistas que se envolvem no êxito do tratamento? Só ainda para completar nas causas, sim, porque acho que isso é muito importante. Uma das causas que leva também à falência dos rins é a automedicação. Sobretudo aqui no nosso meio, há muito automedicação dos anti-inflamatórios não esteroidianos. Os anti-inflamatórios não esteroidianos, exemplo, diclofenac, ibuprofeno, piroxicam. As pessoas costumam tomar por qualquer dor, tomam anti-inflamatórios de forma excessiva e pode acabar por danificar os rins. Isso é um elemento que queríamos acrescentar. Também é um ponto muito importante, uma informação muito importante. E agora, em relação ao próprio tratamento, primeiro dizer que a doença renal evolui em estadio, em 5 etapas. Nos estadios iniciais, a doença não tem sintoma. Naquelas fases iniciais, a doença não apresenta nenhum sintoma. O paciente é assintomático e a doença evolui de forma silenciosa. E naquela fase, a única forma de saber que a pessoa está doente é só fazendo alguns exames tão simples, que é a creatinina, uma análise que se faz a partir do sangue, ou a urina, onde que podemos também constatar se tem proteína na urina. Isso já nos permite, pelo menos, diagnosticar. E quanto tempo levam os exames para o diagnóstico certo? É uma questão de minutos. Acredito, menos de 30 minutos já temos diagnóstico. É uma questão só de minutos. Mas este diagnóstico só é feito no Hospital Central ou noutras unidades também? Não. Todos os laboratórios aqui no país podem ou estão capacitados para fazer isso. Mas falando só da nossa realidade aqui. Não, a nossa realidade aqui na Huila, todos os hospitais aqui na Huila fazem creatinina, fazem urina com muita facilidade. Agora, olhando também para a hemodiálise, qual é a importância para a sobrevivência do paciente? Qual é a importância da hemodiálise? Okay. Como dizia, a doença evolui em 5 estadios. No estadio terminal, aí aparecem sintomas. Ou no estadio mais avançado, aí aparecem sintomas. E no estadio terminal, o paciente, para continuar a sobreviver, só pode ou fazer um tratamento que nós chamamos de tratamento de substituição renal, que pode ser ou hemodiálise, ou transplante renal, ou diálise peritoneal. Mas aqui ainda no país só oferecemos hemodiálise e diálise peritoneal. Mas particularmente aqui na Huila só ainda oferecemos hemodiálise. Uhum. E o que é que pode aparecer nestas situações, já não digo na fase inicial, mas ali na quinta fase, tal como fez referência, quais são os sintomas que vão desenvolver? Okay. Na verdade, quando já aparecem sintomas, a pessoa já perdeu quase 80% do funcionamento renal.
E aí os sintomas mais frequentes são cansaço, aquela fraqueza muito fácil, o paciente não fez nada, está a acordar bem cansado, enjoo, vômitos, inchaço das pernas, dos olhos. É mais ou menos esses sintomas que na maioria das vezes aparecem e que chamam a atenção ao doente. E também na evolução, pouco a pouco vai reduzindo a quantidade de urina. E agora sim vamos olhar para as sessões. Normalmente, qual é o tempo e a frequência das sessões de hemodiálise? Sim, para administrar uma dose de diálise, realizamos 4 sessões por semana. Uma sessão dura 4 horas e 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, mas isto a depender também das idades ou do quadro clínico de cada paciente? Na verdade, para administrar uma dose da diálise, requer, numa diálise convencional, requer mesmo essas 4 sessões de 4 horas por semana. Agora, existem algumas particularidades em alguns doentes que não necessitam de uma dose excessiva. Por exemplo, tem uma função renal residual. Naqueles tipos de paciente podemos fazer uma hemodiálise que chamamos de hemodiálise incremental. Por exemplo, o paciente pode fazer 2 sessões por semana, em vez de 3. E nos casos em que há uma insuficiência renal crónica, em que os rins já não funcionam devidamente, a hemodiálise pode ser mantida por toda a vida ou até que seja realizado o transplante? Normalmente a hemodiálise, como um dos tratamentos de substituição renal, enquanto não houver outra possibilidade, a pessoa vai manter aquele tratamento. Mas em casos em que há perda temporária da função, como no caso de insuficiência renal aguda ou infecções, podem ser necessárias menos sessões de hemodiálise até que os rins voltem a funcionar normalmente? Sim, na verdade, aqui estávamos a falar da doença renal crônica, mas eu preferi primeiro falar da falência renal, porque a falência renal aí temos de distinguir falência renal, doença renal crônica, e falência renal abrupta, temporária, que acontece no caso da jornalista, que a jornalista está a perguntar, e nesse caso o paciente pode recuperar, pode reverter o quadro. Isso acontece muito, por exemplo, nos casos da malária. Os doentes podem precisar de algumas sessões de hemodiálise, depois talvez de 5, 6 sessões, e a pessoa recupera a função renal totalmente ou parcialmente. Mas alguns doentes, infelizmente, vão permanecer em hemodiálise. Bem, temos uma mensagem de um internauta, Polacos. Ele pergunta ao especialista como garantir que pacientes de famílias com poucos recursos tenham acesso contínuo à hemodiálise, considerando os custos de transporte, alimentação especial e medicamentos que muitas vezes não são cobertos pelo sistema público. Pela informação que eu tenho, eu sei que há transporte para ajudar estes pacientes que fazem hemodiálise. Quanto a pacientes com famílias com poucos recursos, por exemplo, a alimentação especial, como é que tem-se invertido este quadro? Bom, na verdade, o executivo, na realidade, assume os custos, todos os custos
relacionado ao tratamento de hemodiálise. Mas as famílias também deveriam ajudar, participar nos custos. Mas o que eu sei é que o executivo assume todos os custos, no que diz respeito aos medicamentos. Em termos de alimentação, no hospital, quando os doentes estão a fazer o tratamento, os doentes têm um lanche que eles recebem no momento do tratamento, mas em casa, aí tem a Segurança Social, acredito que pode tentar ajudar. Normalmente atendem o último paciente até que horas, mais ou menos? Só para termos ideia, já que o nosso internauta Polacos fez menção à questão do transporte. Sim, o centro normalmente, o último turno fecha por volta das 23 horas. Bem, espero que esteja esclarecido. Polacos, muito obrigada. E também o Márcio Cachucho Clemente, que está a acompanhar o espaço Vamos Falar de Saúde. Vale lembrar que o Grupo Liberatos é um grupo empresarial da Huila, detentor das empresas Liberatos Construções e Liberatos... Não fechei. Vale lembrar que o Grupo Liberatos é um grupo empresarial da Huila, detentor das empresas Liberatos Construções e Liberatos Manutec. Lembramos que hoje estamos a falar da insuficiência renal e hemodiálise. Estamos com o nefrologista do Hospital Central do Lubango, Kassongo Chinyama, tal como também foram esclarecidas algumas questões aqui levantadas pelos nossos internautas. Você também pode ligar ao nosso terminal telefónico para também perguntar a sua dúvida e que certamente será esclarecida. Agora, falamos também da malária, que também é uma das causas da insuficiência renal, mas quem faz hemodiálise precisa tomar remédios? Precisa, sim. Tudo depende também da doença de base. Agora, porque aqui fico um pouco perdido, porque estamos a falar da doença renal crônica e também da lesão renal aguda. Por exemplo, para um paciente que está com uma lesão renal aguda, associada à malária, ao mesmo tempo que vai fazer um suporte renal artificial com hemodiálise, vai continuar a fazer também um tratamento contra a malária. E quanto aos cuidados com a alimentação, o hospital, o centro de hemodiálise faz a sua parte, e em casa, com a família, quais são os cuidados com a alimentação? Sim, em casa, normalmente, os pacientes devem evitar comer comidas que têm muito sal, evitando também aqueles cubo de tempero, também tem muito sal. Sim. E tem que evitar, os doentes devem evitar comer latarias têm muito fósforo, devem evitar comer alimentos ultraprocessados, e as comidas que têm muito potássio, os pacientes, por exemplo, podem fazer um processo que chamamos de lixiviação, pôr na água durante um tempo, e lá no hospital já fizemos uma sorte de guia para orientar melhor como é que os pacientes podem proceder
para fazer a preparação daquela alimentação. Uhum. No princípio, não tem sido tão fácil. A pessoa estava habituada a um tipo de alimentação, o quadro inverteu, tem havido complicações, dificuldades com pacientes que não se enquadram ao novo estilo de vida. É verdade que alguns pacientes apresentam algumas dificuldades no princípio, mas com o andar do tempo acabam por entender a necessidade de respeitar a dieta que recomendamos, e na medida possível a maioria dos pacientes acaba por respeitar, mas alguns pacientes infelizmente não respeitam a dieta, não porque não querem, mas alguns não respeitam às vezes porque não têm muita escolha. É recomendado também o acompanhamento do nutricionista. De que forma é que tem estado a auxiliar, se há um nutricionista também que acompanha pacientes que fazem hemodiálise? Ok, na verdade normalmente deve ter acompanhamento do nutricionista, do assistente social, de um psicólogo. O Centro de Hemodiálise da Huila tem uma particularidade de ser um centro hospitalar. Os outros serviços, nutricionista ou psicóloga ou assistente social, são os mesmos serviços do hospital. Então, encaminhamos os pacientes que melhor precisam ou mais precisam, por exemplo, de um nutricionista, aí podemos encaminhar a um nutricionista do hospital. Na maioria das sessões de hemodiálise, o paciente sente algum desconforto? Quais são os possíveis riscos e complicações durante este processo de hemodiálise? Os pacientes que estão a dialisar, às vezes, podem ter o que nós chamamos de intercorrências intradialíticas. Aquelas intercorrências intradialíticas vai de alguns sintomas leves e até pode acontecer situações mais graves. Mas existem protocolos para tentar evitar o máximo possível de intercorrências intradialíticas. Uhum. Durante estas sessões que vão fazendo, quando se nota que há hematomas no local onde é feito este processo todo, como é que se consegue aliviar a dor do paciente? Suponhamos, se for um paciente alérgico, está no início do tratamento. Bom, por isso falei que existem algumas intercorrências que podem acontecer, mas temos protocolo. Por cada intercorrência tem um tratamento específico. Por exemplo, em caso de alergia, temos um tratamento específico para tratar as alergias. Agora, tudo depende do contexto. Por exemplo, no caso de um hematoma, aí estamos a falar do acesso vascular, aonde que pode ter um hematoma. Se tiver um hematoma no acesso vascular, podemos desconectar o doente, tentar alinhar bem a agulha, tentar fazer uma pequena compressão até parar o crescimento do hematoma. Existe diferença entre hemodiálise e diálise? Bom, quando se fala de diálise, aí estamos a falar de uma técnica que, ao mesmo tempo, inclui a hemodiálise, a diálise que o processo que passa pela epuração do sangue, mas quando falamos também da diálise peritoneal, é uma diálise, mas que utiliza a membrana peritoneal para filtrar o lixo do organismo. Hemodiálise, filtramos o lixo a partir do sangue, mas diálise peritoneal
filtramos o lixo do organismo através da membrana peritoneal abdominal. Quem faz hemodiálise pode trabalhar normalmente? Sim, temos pacientes que trabalham normalmente. Temos pacientes que trabalham normalmente e tudo depende do contexto e do quadro clínico de cada paciente. Mas são pacientes que apresentam às vezes algumas fragilidades, onde que temos de adaptar o tipo de trabalho que devem fazer. Para um paciente que passa por várias sessões de hemodiálise, e se tiver já outras patologias, outras infecções, o tratamento é diferenciado dos demais ou passa por um outro processo para melhor se adequar ao tratamento? Acho não sei se eu fiz entender. O paciente que faz hemodiálise, se já tiver outras, como é que se diz, comodidades, é isso? Comorbidades. Exatamente. Como é que se faz o tratamento? Bom, na verdade, os pacientes renais não são tão diferentes de outros pacientes que têm outras patologias. Às vezes, em alguns pacientes, há necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Pode precisar de um acompanhamento, talvez também do cardiologista, do endocrinologista e de outras especialidades. Bem, qual é o recado que deixa para famílias, para pacientes? Quer antes acrescer alguma coisa, doutor? Sim. Gostaria de acrescentar alguma coisa, é verdade. Quando se fala de hemodiálise, o paciente deve ter um bom acesso vascular. E a semana passada realizamos uma campanha de fístula, onde se fez fístula, quer dizer, a construção de um acesso vascular. A semana passada se realizou no Hospital Central uma campanha de construção de fístula, onde se fez mais de 30 fístulas nos pacientes. A fístula é o acesso mais seguro para um doente em hemodiálise, com menos risco de infecção, menos risco. Consegue-se detectar também se é alérgico a partir deste rastreio, este exame? Não, fístula é uma cirurgia. É uma cirurgia para construção do acesso vascular. Só para a construção, não se consegue detectar se o doente é alérgico a partir desse processo? Não, esse processo tem a ver só com a construção do acesso vascular. Estamos entendidos. Já para terminar, quem passa por este processo, o modo de vida altera, não tem como, a família também deve ter o seu posicionamento para o êxito do tratamento do seu familiar. Último recado então para as famílias, para os pacientes com hemodiálise que neste momento estão a ouvir-nos. Para as famílias, o que recomendamos é que, primeiro, eles devem continuar o apoio e o acompanhamento dos pacientes, porque alguns pacientes, o que constatamos é que alguns pacientes são um pouco abandonados pelas famílias. Alguns pacientes acabam por ser um pouco abandonados pelas famílias. Mas há muitos registros de pacientes abandonados? Não tem o mesmo acompanhamento, porque tivemos acho 2 pacientes que tivemos que pôr no lar, porque as famílias quase abandonaram. Junto com a assistência social ajudou, conseguimos lhes pôr no lar. O que pedimos nas famílias é continuar a acompanhar os doentes renais. São pacientes que têm a sua vida muito alterada e precisa de um apoio psicológico, porque
às vezes o paciente já não trabalha normalmente conforme fazia antes e vai precisar mesmo de um apoio. Bem, insuficiência renal e hemodiálise. Falamos nesta manhã, neste 1º de julho, primeira edição do espaço Vamos Falar de Saúde. Foi nosso convidado o nefrologista Kassongo Chinyama, a quem agradecemos por ter vindo. E também não deixamos de agradecer ao Dr. Kupesala pelo auxílio. Muito obrigada também. E contamos também tê-lo numa próxima oportunidade. Deixa-me só aproveitar do espaço para deixar uma última mensagem. Sim, por favor. Na verdade, o que mais a nós nos preocupa também é a prevenção. Em Angola, nesse momento, tem mais de 5.000 pacientes que estão em hemodiálise. Esse número de 5.000 pacientes que estão em hemodiálise, na verdade, representa só mais ou menos 8 a 10% dos pacientes que têm doença renal crônica e que nem sabem que têm doença renal crônica. E estamos a falar quase cerca de 40.000 pessoas aqui em Angola vivem com uma doença renal crônica sem saber que têm a doença. E recomendamos para todas as pessoas que têm hipertensão arterial, a diabetes mellitus, ou que têm familiares que fazem hemodiálise, de pelo menos uma vez ao ano, de recorrer ao seu médico e fazer o exame mais simples, que é a creatinina, pelo menos para saber se tem também doença renal crônica ou não. E tal como disse o doutor, que desaconselha a automedicação principalmente de anti-inflamatórios, para não haver falência renal. Sim. Assim sendo, mais uma vez, obrigada. O Vamos Falar de Saúde é uma oferta do Grupo Liberatos e com apoio do Governo Provincial da Huila. Pode acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook, Grupo Liberatos-Angola, no Instagram e outras plataformas digitais. Presença confirmada na próxima quarta-feira, 8 de julho, às 11 horas, na Rádio Huila, 96.6 e 96.2 em FM. Supervisão de Augusto José, coordenação de João Batista, técnica e qualidade sonora de Domingos Pedro. O nosso agradecimento também extensivo ao Sr. César Liberato, a realização e apresentação da Lucrécia Miguel. E para fechar, chamamos ao nosso palco a artista internacional, que era bem conhecida. Sua carreira foi marcada por glória e batalhas pessoais. Morreu em 2012, aos 48 anos de idade. Falo de Whitney Elizabeth Houston. Foi cantora, atriz e produtora norte-americana, considerada uma das maiores vozes da história. Conhecida como The Voice, vendeu mais de 220 milhões de discos, ganhou 6 Grammys e estrelou filmes como O Guarda-Costas, cuja trilha trouxe o icónico I Will Always Love You. Esta música que estamos a ouvir, que trazemos bem no fim do nosso espaço. Bom dia, estaremos de volta para a semana. Eu mesmo bater palmas para ficar mais bonito.